Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um livro publicado pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Claro, quando ele publicou ainda não era arcebispo, né? O título do livro é O Justo Sofredor. Eu já mostrei esse livro no primeiro vídeo. Justo Sofredor, uma interpretação do caminho de Jesus e do discípulo, publicado pela Edições Loyola, da série Fé e Realidade número 34 da Loyola. Eu citei esse livro no primeiro vídeo, né? Eu fiz citações de pessoas de renome, né? E hoje eu vou ser um pouquinho mais mais abrangente, né, num tema. Vou pegar a página 28. Ele vai tratar, o título primeiro capítulo, O Justo Sofredor é exaltado no Antigo Testamento e no judaísmo intertestamentário. Aí eu vou ler um trecho. Vai ser um pouquinho longo, mas vale a pena, né? Para quem se interessa por esse assunto. Aí ele começa assim, né? Não teria sido difícil, no início da pregação do Evangelho, interpretar o caminho de Jesus à luz da imagem e da tradição do justo sofredor. De fato, esta representação era amplamente conhecida e difundida no Antigo Testamento e no judaísmo da época intertestamentária, sendo frequentemente aplicada ao homem piedoso e inocente, humilhado pelos seus adversários, que aceita resignadamente os seus sofrimentos como vindos da mão de Deus para prová-lo e espera confiantemente no socorro e na justiça divina. Por julgar que se trata de uma questão evidente, o autor Schweitzer apresenta apenas alguns poucos textos ilustrativos para a sua afirmação. No caso aqui ele está citando o Schweitzer, né? Claro. E Schweitzer apresenta apenas alguns poucos textos ilustrativos para a sua afirmação. Assim, também afirma que no judaísmo tardio, a religião é entendida, sobretudo, como obediência a Deus e submissão humilde à vontade de Deus. Por isso mesmo, a denominação de servo ou escravo passou a ser a denominação preferida para as pessoas especialmente piedosas. Isto é testemunhado ainda no Novo Testamento. Também a denominação filho é marcada pela atitude da obediência. Por outro lado, no Antigo Testamento, atribuía-se um valor extraordinário ao sofrimento, especialmente quando livremente assumido, e ao sofrimento inocente. Isso é muito importante. Enquanto meio para a purificação, de modo especial, também é difundida a crença de que o sofrimento é um meio de expiação pelos próprios pecados e que a morte do justo tem valor expiatório pelos pecados dos outros. Também é viva a convicção de que o justo que sofre humilhações será reabilitado e exaltado, tanto nesta como na vida do mundo futuro, onde ele terá um lugar acima dos próprios anjos e lhe será assegurado um trono de glória. No céu, ele participará no julgamento sobre os povos. A exaltação poderia dar-se na forma de uma elevação ao céu, como no caso de Elias, conforme 1 Reis 2, e de Enoque, conforme Gênesis 5:24. Esta ideia aparece especialmente abundante nos apócrifos judaicos, onde a elevação ao céu aparece quer na forma de um arrebatamento em sonho ou visão, quer como verdadeira elevação do justo ao céu, para ser instituído numa função nova. Especial importância é atribuída ao arrebatamento de Enoque. Pensa-se mesmo na instituição de Enoque como Messias filho do homem. Essa questão aqui de Enoque como Messias, como o próprio Messias filho do homem, é uma questão que já
eu já fiz uma citação aqui em alguns vídeos, né? Depois eu vou fazer um vídeo mais explicativo ainda. Que muitos que combatem o livro de Enoque usam isso como uma argumentação para tornar o livro de Enoque suspeito, né? Mas não tem nada a ver. No livro de Enoque fala do Filho do Homem num ser pré-existente, antes de todas as coisas existissem, e tem uma parte que fala, Deus chama o Filho do Homem, o Enoque, como Filho do Homem. Assim como Deus chamou Ezequiel, né? Filho do Homem. Então tem eu li aqui até aqui para fazer um gancho desse assunto. Agora eu vou, para não ficar muito longo, eu vou para a parte aqui onde ele fala fala sobre a tradição do justo sofredor na literatura extra-bíblica intertestamentária. Na página 67. Tendo em vista a vastidão e a variedade de gêneros da literatura extra-bíblica judaica da época intertestamentária, não é possível aqui fazer uma avaliação completa dessa literatura. Serão tomados apenas alguns exemplos mais característicos que testemunham a assimilação e repercussão da tradição do justo sofredor, também fora dos textos sagrados. Ponto 1. Na Apocalíptica. Na Apocalíptica judaica tardia, a tradição do justo sofredor encontrou uma larga acolhida em um desenvolvimento fecundo. Serão estudados mais aqui os estudos do livro etíope de Enoque e do quarto livro de Esdras. Aí ele vai tratar, item A, o justo sofredor é exaltado no Enoque etíope. O livro etiópico, ele chama etíope, livro etiópico de Enoque trata do sofrimento do justo em duas de suas seções. No livro das parábolas e revelações, capítulos 37 a 69, e especialmente no livro dos ensinamentos e castigos, que é a parte perenética do livro, conforme os capítulos 91 e 94 a 105. Ele usa uns termos aqui que não é comum da literatura enóquica. As parábolas de Enoque falam do sofrimento do justo, nem sempre de modo direto, sobretudo no contexto dos anúncios e da descrição do juízo final. Entre aspas, né, naqueles dias, elevar-se-á, ele cita, né, juízo final, 2 pontos. Naqueles dias, entre aspas, elevar-se-á a oração dos justos e da terra, o sangue dos justos até o Senhor dos Espíritos. Enoque 47, 1. Preservou os justos uma vez que preservou os justos uma vez que aborreceram e desprezaram este mundo iníquo. Continua, 3 pontinhos. Pois ele, o vingador das suas vidas, 48, 7, de Enoque. As parábolas de Enoque, de fato, estão voltadas mais para os eventos escatológicos futuros do que para os sofrimentos presentes dos justos. Mesmo se os pressupõe claramente, conforme Enoque 47, 1 seguinte. O juízo anunciado e esperado tem a finalidade de vingar o sangue dos justos e de reabilitá-los, realizando a justiça, conforme Enoque 47, 2. Assim como condenar os que oprimiram durante a sua vida terrena. Que o oprimiram durante a sua vida terrena. Após a ressurreição, os justos repousarão da opressão dos pecadores, conforme Enoque 53, 7. Vou ler essa parte, 53, 7. Poderia ter lido mais, né? Mas são assuntos interessantes. 53, 7. Eu vou pegar do versículo 6, para ficar mais ou menos melhor entendido, né? Depois disto, o justo
Aqui a gente está falando do... Esse está em J maiúscula, G... vamos seguir assim. Depois disso, o justo e eleito, aqui está falando do Messias, revelará a casa de sua congregação. A partir desse momento, eles não serão impedidos no monte do Senhor dos Espíritos. Aqui já eles são os salvos. E essas montanhas se tornarão planas, tais como a terra na presença de sua justiça, e as colinas se tornarão como uma fonte de água. É aí que vem a fala dos salvos. E os justos terão descanso da opressão dos pecadores. Só que pegar assim o bonde andando, né? Fica meio complexo, né? O livro Etíope de Enoque manifesta, sobretudo na sua segunda parte, uma forte tendência ao dualismo, jogando muito com a contraposição dos conceitos de ímpio e justo, caminho de paz e caminho de morte, bênção e maldição, sabedoria e estutícia, mundo presente e passado de sofrimentos e mundo futuro de alegria, conforme capítulo 101. O destino do justo, contraposto ao do ímpio opressor, aparece claramente, sobretudo, nos ais proferidos contra os ímpios, a quem ameaça a perdição, e nas promessas de salvação para os justos. Ai daqueles que arquitetam a iniquidade e a violência e cimentam a mentira, pois serão aniquilados prontamente e não terão paz. Enoque 94:6. 94:6. Dá uma lida aqui. 94:6, Enoque. Ai daqueles que edificam opressão e injustiça, os quais põem fundações para o engano. Elas serão logo demolidas, e eles não terão paz. É o 7. Ai daqueles que constroem suas casas com pecado, pois todas elas serão demolidas desde suas fundações, e eles cairão pela espada. Aqueles que acumulam ouro e prata rapidamente serão destruídos. O 8 também. Ai de vós, ó homens ricos, pois vós tendes colocado vossa confiança na vossa opulência. Vós sereis separados das vossas riquezas, pois vós não vos lembrastes do Altíssimo. O 9 também. Vou até o final, até o 11. Nos dias da vossa abundância, vós cometestes opressão. Isso a gente vê claramente nos nossos dias, né? Vós tendes vos tornado prontos para a morte, e para o dia de trevas, e para o dia do grande julgamento. O 10. Assim eu vos falo e vos deixo saber, pois ele que vos criou, ele também vos derrubará sobre vossa própria justiça. Não haverá misericórdia para vós. E ele, vosso Criador, se alegrará com a vossa destruição. Ó Deus, seus justos serão uma reprovação para os pecadores e para os ímpios. É uma passagem muito bonita. 94. Aí na página 69, continuando, o livro de Enoque enfrenta o cruciante problema do sofrimento dos justos e a impunidade e prosperidade dos maus nesse mundo. Capítulo 102 e capítulo 104. O autor afirma que os justos receberão, após a morte, o que não obtiveram em vida, e refuta a ideia de que não vale a pena levar a vida justa e honesta. No capítulo 104, afirma que no julgamento já próximo, os pecadores terão que responder uma perseguição dos justos. A atual prosperidade dos ímpios tem pouca importância. Após a presente tribulação, espera-os a glória e a alegria futura aos injustiçados. Porém, não se fala propriamente de uma ressurreição do justo, mas de uma assunção dos justos para a glória celeste. Nas lamentações dos justos, dos livros de Enoque, é inconfundível a semelhança com os salmos de lamentação individual do justo acusado e hostilizado, sendo possível identificar claramente as relações entre o Oriente
Desculpa, entre o orante Yahvé e os inimigos, mesmo que com destaques diversos, enquanto a relação positiva Yahvé orante e a relação negativa Yahvé inimigos aparece fortemente desenvolvida. A relação orante Yahvé quase não existe, pelo menos na forma de uma queixa direta do orante oprimido a Yahvé. Por outro lado, não se espera por uma demonstração imediata da justiça de Yahvé em favor do orante, mas só no juízo final. Também o castigo dos ímpios não é esperado para imediatamente, mas para o dia do juízo. Porém vós, ó pecadores, sereis despojados, e sobre vós cairá a sentença eterna por todas as gerações dos séculos. Capítulo 104, versículo 5. O Enoque etíope, assim como o Apocalipse de Daniel, prevê que os sofrimentos e provações serão o prenúncio da chegada do tempo escatológico e da entronização do celeste Filho do Homem. A ressurreição dos mortos será um sinal importante para a chegada dos eventos escatológicos. Capítulo 103, 4 e 102, 2. Diversamente do Apocalipse de Daniel, porém, o Enoque etíope põe em grande relevo a sorte dos justos e dos ímpios no juízo final, onde se verificará uma inversão de situações. Os ímpios serão entregues nas mãos dos justos e receberão a paga pelos seus atos iníquos. Os justos alegrar-se-ão pela decisão do juízo de Deus. Ai de vós, pecadores, que causais a aflição dos justos no dia de forte angústia, e o abrasais no fogo, pois sereis retribuídos segundo vossas ações. Capítulo 107. Complementando também o capítulo 95, 3, 96, 1, 6, versículo 6 e 8. Enquanto isso, os justos terão parte no mundo futuro pela ressurreição, que pode ser entendida como o despertar de um sono. Aqui está na Enoque 91, 10. Vamos ver como ele fala. 91, 10. Despertar de um sono. Sempre bom, né? Dar uma lidinha. 91, 10. Então o justo despertará de seu sono, e o sábio surgirá, e ela será dada a eles, aos homens. Aqui é que fala de sabedoria, se não me engano. Vamos começar do versículo 9. Todos que se unem ao bárbaro serão rendidos. As torres se inflamarão com o fogo e serão removidas de toda a terra. Eles serão lançados no julgamento de fogo e perecerão na ira e na força do julgamento eterno. Então o justo despertará de seu sono e o sábio surgirá. Assim. Para quem não sabe, né, o livro de Enoque é a fonte, né, no caso do inferno de fogo, né? Entre outras coisas. É, 101. O de 101, né? Enquanto isso, os justos terão parte no mundo futuro pela ressurreição, já li, né? Que pode ser entendido como o despertar de um sono, 91:10, 92:3, como a sobrevivência do espírito, capítulo 103:4, transformação em anjos, conforme capítulo 51:4. Jesus fala, sereis como os anjos, né? E ele está citando uma parte de Enoque, né? Capítulo 51:4. Vamos ler também. Esse livro vai ficar curtinho, vale a pena ler esses versículos. 51:4 de Enoque. Nesses dias as montanhas dançarão como carneiros, e as colinas saltarão como cabritos saciados com leite. E as faces de todos os anjos no céu brilharão com alegria, porque nesse dia o eleito tem surgido.
e a terra se alegrará, e os justos habitarão, e os eleitos caminharão sobre ela. Não sei se ele citou essa parte certa, 5:4, 51:4. Acho que teria que ler. Tem uma parte que ele fala que são transformados em anjos. Acho que ele pegou a parte errada aqui. A sorte dos justos no mundo futuro também merece grande destaque. Para eles tocará todo o bem, alegria e honra. Eles terão paz, conforme 105:3. Estarão à luz do sol e não terão fim os dias da sua vida, conforme 58:2 em diante. Terão parte na árvore da vida, 25:4. Receberão a sabedoria, 91:10 que eu já li. E brilharão como as estrelas do céu, 104:2, comparando com Daniel 12:3. Pode-se afirmar, portanto, que a tradição do justo sofredor está abundantemente testemunhada no Enoque etíope, especialmente na sua perspectiva escatológica. Assim também se compreende por que faltam quase completamente as lamentações do justo que sofre. Ele é confortado, mesmo na morte, em vista da salvação completa no juízo final, capítulo 104. Esta projeção de salvação do justo para o juízo final constitui, segundo Kleinknecht, a mais importante novidade da assimilação da tradição do justo sofredor na apocalíptica. A mesma característica também já se apresentava no Apocalipse de Daniel e até mesmo nos salmos pós-exílicos, onde já se refletia sobre a demora da salvação para os justos. Não, porém, com a mesma clareza com que aparece no Enoque etíope. Outra característica é o assunto dualista, na maneira de entender a salvação do justo sofredor. A salvação imediata do justo oprimido e orante é substituída pela esperança na salvação futura. A experiência da salvação imediata é substituída pela visão na esperança da salvação escatológica. Uma terceira característica marcante que a tradição do justo sofredor assume na apocalíptica, em especial no Enoque etíope, consiste no fato de o sofrimento ter se tornado praticamente como uma característica do justo. Justiça e sofrimento passam a constituir um binômio inseparável. O sofrimento é a condição normal do homem neste mundo. Justiça e sofrimento são inseparáveis. Bom, termina aqui a parte a dissertação que ele faz sobre o justo sofredor no caso do livro de Enoque. Termina na página 71. Aproveitando, para o vídeo não vai ficar muito longo, eu vou fazer duas citações aqui na Teologia Sistemática de Schaeffer. É sempre bom tocar nesse assunto, né? Vou falar de Gênesis 6, de 1 a 4. Aqui na página sempre foge aqui. Na página 327. Esse aqui nessa edição nova, né? Esse aqui é bom falar, porque tem edições antigas, tem uma junção de volumes. Então esse aqui é o volume 1 a 4 de Schaeffer. Na página 327, o item é paternidade sobre a criação. Vale a pena ler essa parte aqui. A paternidade de Deus sobre a criação é de uma extensão imensurável. No texto da carta aos Efésios, referido acima, há uma alusão a famílias no céu e na terra. Em Hebreus 12, 9, Deus é mencionado como o Pai dos Espíritos. E em Tiago 1,17, ele é designado o Pai das Luzes. Semelhantemente, em Jó 38,7, os anjos são chamados filhos de Deus. Confira Gênesis 6, 4, Jó 1, 6, 2, 1. Portanto, aqui ele está confirmando
Gênesis 6, 1 a 4, os filhos de Deus como anjos. E na página 527, 527, fala assim, 4 nomes são usados em Gênesis 6, de 1 a 4. Essa transliteração existe variação, eu vou ler como está aqui. Ele escreveu Ben-Ha Elohim, que eu entendo é Bnei Ha Elohim, mas aqui ele fala, vamos continuar, vamos retomar. 4 nomes são usados em Gênesis 6, de 1 a 4. Ben-Ha Elohim, traduzido como filhos de Deus. Benot Ha-Adam, traduzido como filhas dos homens. Hans Nefilim, traduzido como gigantes. Hog Giborim, traduzido como homens poderosos. O título Ben-Ha Elohim, filhos de Deus, não possui o mesmo significado no Antigo Testamento que tem no Novo Testamento, que muitos inocentemente fazem essa ligação, né? Neste, no caso, no Novo Testamento, ele se aplica àqueles que se tornaram filhos de Deus pelo novo nascimento, conforme João 1,12, Romanos 8, 14 a 16, Gálatas 4, 6, 1 João 3, 1 a 2. No Antigo Testamento, ele se aplica exclusivamente aos anjos e é usado dessa forma 5 vezes. 2 em Gênesis 6, capítulo 6, 2 e 4. Bom, acho que ficou bem claro, né? Bom, pessoal, me desculpem a leitura, no caso da extensa, né? Eu não sou, acho que eu já falei, você não precisa nem falar, vocês já perceberam, eu não sou um bom fazedor de vídeos, né? Como se diz, eu também não treino muito, né? Mas o que vale mesmo, acho que talvez sejam, eu acho que seriam as indicações, né, dos livros. Esse livro aqui tá meio difícil de encontrar, viu? É uma obra antiga, do Don Dilo Scherer, e deve estar caro, todo dia eu vi nos sebos, ele está muito caro. Mas é uma obra assim que vale a pena, né? Quem puder ter, vale a pena, sobre esse assunto. Então assim, ficamos por aqui e espero que seja proveitoso para vocês, para quem se interessa pelo livro de Enoque, né? Essa comparação que ele faz, esse conteúdo que ele traz no livro de Enoque, né, sobre o justo sofredor, e e além de tudo, né, são passagens que nos edificam, né? A gente a cada dia passa por situações, a gente vê situações, o mundo sendo, os ímpios sendo, prosperando, né? Tem uns salmos que fala isso, né? Por que prosperam os justos em seus caminhos e tal, né? Então a gente tem que ter esperança na nossa vida futura, né? Tudo vai se resolver e o justo será exaltado, e ai daqueles, né, que prosperaram por meio de opressões, de roubos, né, de arquitetando o mal dos outros, né? Ai deles, né? Então serve para nos edificar, né? Então, pessoal, então até a próxima, então. Até mais.